E aí, tudo bem? Eu sou o Lucas e você está no canal A Prova. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre química na parte de estequiometria. Química eu sei que já é uma dificuldade para muitos, né? É uma matéria que já é um pouco mais abstrata, é um pouco mais difícil. E aí quando chega na parte de estequiometria, que envolve mais cálculo, aí que muitos têm dificuldade mesmo, né? Porque envolve uma matemática por trás e tudo. Eu vou resolver com você aqui uma parte mais inicial de estequiometria. É... Você vai ver que a gente não vai utilizar muita fórmula, tá? Muitos alunos já têm dificuldade na parte de cálculo, ainda tem que ficar lembrando dessas fórmulas. Que a gente vai resolver de uma maneira bem mais intuitiva, e muitas vezes sem você nem saber que fórmula usar. Só utilizando uma certa intuição, uma certa atenção quanto às unidades, eu vou te mostrar que vai dar para fazer sim, através de... A gente vai ter que fazer cálculo, mas sem ter que ficar decorando. A gente vai fazer muito mais de maneira até, vamos dizer, de certo modo até intuitiva. Eu vou te mostrar através dos exercícios aqui como vai ficar bem simples, vou explicar bem passo a passo para você poder compreender bem, beleza? Então, antes de começar aí, roda a vinheta. Então, esse primeiro exercício aí, ó, é um exercício da PUC do Paraná. Copiei e colei a questão mesmo. Então fica assim, ó, ele fala, em 100 gramas de alumínio, quantos átomos desse elemento estão presentes? Questão bem direta, né? Para a gente dar uma fixada no conteúdo. Então vai ser assim, ó. Ele quer de 100 gramas que a gente tem de alumínio, colocar Al, quanto que isso corresponde em número de átomos. Então vamos supor que você não lembra das fórmulas, não lembra de nada. Beleza, ó, vamos com calma aqui entender esse. Olha como não é difícil. Perceba aqui, então a gente tem que relacionar esses dois, número de gramas com átomos. Olha aqui as unidades. Perceba aqui, o que dá esse emão aqui, né? Emão Al está escrito. Isso aqui é a massa molar do alumínio. O que a massa molar diz pra gente? Veja só que ele dá uma transformação em gramas para mol. Se você tivesse em mol e queria ir para gramas, ele também permite isso. Então a própria unidade mostra pra gente o que ele permite de conversão. Ah, beleza. Então eu posso pegar esse valor em gramas que ele me forneceu, esses 100 gramas, e transformar numa dada quantidade de mols. É isso. Então, para cada 27 gramas, eu tenho 1 mol de alumínio. Beleza. Tá, eu vou encontrar esse tal de mol de alumínio. Sei lá, vou chutar aqui, vai dar 2, por exemplo. Beleza, então eu tenho que 100 gramas corresponde a 2 mol de alumínio. E agora? Agora perceba que ele te dá uma outra transformação. Essa é chamada número de Avogadro. Então ele fala assim... que 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Ah, então eu fiz a conta e deu 2 mols. Se 1 mol tem isso, 2 mols tem quanto? Veja que a gente vai fazer o quê? Uma série de regras de 3. Nesse caso vão ser 2 só. Mas o exercício, quando ele é tratado como complexo, esses exercícios de estequiometria, quando são complexos, o que acontece na verdade? É que a gente tem que ir fazendo exatamente esse encadeamento de um com o outro, esse link, e vão ser várias regras de 3. No geral é isso, beleza? Vamos fazer a conta aqui para a gente ver esse caso especificamente, como é que fica. Ó, então, vão ser 27 gramas correspondem a 1 mol. E 100 gramas que ele me deu corresponde a quantos? 100 gramas correspondem a N. Lembrando que N é o número que a gente coloca usualmente para número de mols. Então, por isso que eu vou colocar aqui. E aí é só fazer a regra de 3, tá? Então, como é que é? Multiplica em cruz, vai ficar 27N igual a 100 vezes 1, que é próprio 100. Então, isso aqui vai dar N, passo 27 dividindo o 100, 100 sobre 27. Beleza? Mols. Acontece que aqui é o seguinte, tá? Aqui já fica uma dica para as questões que costumam aparecer. Quando aparece pra gente números assim, você percebe que se você fizer a conta, vai dar um número quebrado. Você não sei quando vai dar isso, sei lá, 3,8, 9, 5, 7. Vai começar a dar um número quebrado e com infinitas dízimas aí, né? Dízimas não, infinitos algarismos. E aí o ponto é, imagina você ter que fazer essa conta, aí você jogar depois, aí vai dar outra, vai ter que fazer multiplicação com a conta toda quebrada, e vai dar um número também quebrado, enfim, vai começar a demorar muito. A dica que eu te dou é, quando tiver que ter que fazer regra de 3, essas coisas, essas operações, vai mantendo a fração o máximo que você puder. Vai mantendo ela. Por quê?
Porque essa fração pode ser que depois simplifique. E pode ser que, vamos supor, corte o denominador. Esse 27 corta com o número que está multiplicando lá, com algum múltiplo dele. Então, vai carregando essa fração para ver no que vai dar, tá? Senão, você vai acabar fazendo muita conta e isso perde tempo. A gente sabe que em vestibular a gente quer o quê? Economizar tempo. Então, a próxima, beleza, encontramos o número de mols. Agora a gente quer saber, tá, se um mol vale 6,02 vezes 1023, essa quantia que a gente achou tem quantos átomos? E aí a gente tem a resposta que ele quer. Então, ó, 1 mol tem 6,02 vezes 23. Se você for ver uma coisa, ó, 6,02 para 6 é muito pouca a diferença. Em porcentagem, isso dá quase nada. Então, os valores aqui, quando você pega, ó, as contas, ó, só pegando esses valores, esquece as potências, ó, 3,7, 27, 3,7, 2,22 e aqui 27 também. Então, veja que está um distante do outro, ó. Mesmo se for pegar esses dois próximos, ó, 3,7 com 2,22, é uma diferença grande, em porcentagem é grande, tá? A gente tem 50% de diferença mais ou menos. Então pode jogar 6, não precisa do 6,02. Então imagina, se você fizesse essa conta da fração e ainda multiplicasse por 6,02 o tempo que você não ia levar. Não precisa usar. Então vai ficar 1 mol é o quê? 6 vezes 10 é 23 átomos. E 100 sobre 27 mols correspondem a x. E é o x que a gente quer encontrar. Multiplica em cruz, ó. Então, multiplicando em cruz, 1 vezes x dá x, ó, o x já vai sair isolado. 100 sobre 27 vezes 6 vezes 10 é 23. 100 sobre 27 vezes 6 vezes 10 é 23. A gente consegue simplificar aqui, ó, o 6 com o 27. Então, vai ficar aqui 2 e aqui 9. Se você for ver, o 9 a gente não consegue dividir com mais ninguém, porque 100 sobre 9 não vai dar dízima. Então, a gente faz o quê? Coloca 200 sobre 9 vezes 10 é 23. Agora sim você faz essa conta, tá? Você faz essa conta, não vai ser nada muito difícil. Então, vai ficar como? Vai ficar 22,2 aproximadamente vezes 10 é 23. Confira as respostas lá. O que tem é o quê? 2,22. Às vezes você pode até olhar, ih, deu errado, porque aqui é 10 e 24, o meu deu 10 e 23. Só que o nosso deu o quê? 22. Para transformar em 2,22, ó, o que acontece? Quando você joga uma vírgula para a esquerda, você soma 1 aqui no expoente. Então vai ficar 2,22 vezes 10 a 24 átomos. E pronto, a gente encontrou a nossa alternativa aqui, item D. Beleza, tranquilo essa? Certo. Agora vamos ver essa segunda questão aí da Cesgran-Hill. Olha só o que ele fala. De acordo com a lei de Lavoisier, quando fizemos reagir completamente em ambiente fechado 1,12 gramas de ferro com 0,64 gramas de enxofre, a massa em gramas de sulfeto de ferro obtida será? Aí você já pode pensar, nossa, então tem que montar a reação. Então você vai ter ferro mais enxofre, dando sulfeto de ferro. Você já tem que fazer uma suposição de que o ferro é o 2+, lembrando que você tem o ferro 2+ e o ferro 3+, tá? Com NOx diferentes. E daí você, a partir disso, você faz o número de mols deles. Aqui, né, por exemplo, ele fala que 1,12 gramas de ferro com 0,64 gramas de enxofre. Tem 1 mol para cada um. Aí você faria o quê? 1 mol de cada um. Aí você transformaria isso em massa molar. E depois utilizaria isso para fazer regra de 3. Olha só o trabalheiro que daria. Não estou falando que esse é o jeito, só para mostrar como que ficaria. 1 mol de ferro é 56 gramas. E aqui, ó, 1 mol de enxofre é 32 gramas. E quanto que é 1 mol de sulfeto de ferro? É só a gente somar os dois. Aí daria o quê? 88 gramas. Aí, beleza, com isso, aí você fala, beleza, agora eu já vou pegar 1,12 gramas e 0,64 de enxofre e vou descobrir quanto que eu preciso aqui. Veja que você fala, nossa, mas eu tenho duas informações. De fato, não precisaria das duas, né? Aí você pega só uma delas para fazer o quê? Regra de 3, ou essa com essa, ou essa com essa. Entendeu a ideia?
Muito trabalhoso, muito trabalhoso. Não precisa disso. O que acontece é, a gente pode utilizar direto a lei de Lavoisier, direto. Então, olha só, o que a lei de Lavoisier fala? Conservação das massas. O que você tem de massa do reagente, você vai ter de massa do produto. Então, quanto que é 1,12 mais 0,64? Quando você soma, dá 1,76. Acabou. É essa a resposta. Então, não precisa de nada disso daqui. Beleza? Toma muito cuidado para não fazer conta à toa. Veja que ao longo das questões eu vou te dando essas manhas aqui, tá? Eu particularmente não vejo em nenhum outro canal essas dicas aqui. Então, além de conferir aí de modo bem tranquilo aí com vocês, né, bem pacientemente, eu vou te passando essas dicas que são valiosíssimas, tanto para se você nem está prestando vestibular, né? Você está aí no ensino médio fazendo prova, isso te economiza um baita tempo. Para quem quer vestibular, isso é mais importante, né? O tempo é ainda mais importante. Então, assim, você consegue uma questão dessa, só dá para resolver em 15 segundos, se você... Depende do seu ritmo de leitura, né? O seu ritmo de ler o enunciado demora mais do que fazer a própria questão. Então, assim, é muito importante você ficar atento com essas dicas, tá? Fica tranquilo que ao longo aí dos exercícios eu vou te dando sempre dicas para você pegar legal no vestibular. Então aproveita aí, ó, para aproveitar mais dicas, receber novos vídeos. Aproveita e se inscreve aí embaixo, curte o canal, né? Ativa o sininho aí para você receber as notificações, beleza? Então vamos seguir aí para o próximo exercício. Exercício, esse daí é o da FGV. Ele diz assim, a floculação é uma das fases de tratamento de águas de abastecimento público que consiste na adição de óxido de cálcio e sulfato de alumínio. Daqui você teria que saber um pouco de nomenclatura, beleza? Eu posso até gravar aula aí sobre isso. Para quem quiser, coloca aí embaixo. Diz aí que você quer a aula, só para eu ver se tem gente aí que realmente precisa. Vamos supor aqui que a gente já sabe. Então, óxido de cálcio é esse. E sulfato de alumínio é... Cadê sulfato de alumínio? Aqui, ó, esse, beleza? Então, são esses dois aí. As reações correspondentes são as que seguem. Então, ele deu as reações aí, essas duas aí. Se os reagentes estiverem em proporções estequiométricas, cada 28 gramas de cálcio... 28 gramas de óxido de cálcio originarão de sulfato de cálcio, esse daqui, quanto? Quantos gramas originará? Beleza. Primeiro, antes da gente chegar e fazer já o cálculo estequiométrico, veja que para cada 1 mol de óxido de cálcio, a gente consegue quanto? A gente consegue aqui 1 mol de hidróxido de cálcio. 1 para 1, beleza? Mas aqui veja que ele precisa de 3 de hidróxido de cálcio. Então veja que a gente não pode fazer a relação direta entre óxido de cálcio e o sulfato de cálcio. A gente tem que fazer o quê? Tem que deixar esses números iguais para que, vamos dizer assim, eu transforme isso em 3 e aí já utilize esses próprios 3 aqui. Então meio que fica direto aqui, entende? Que dá uma continuidade? Essa que seria a ideia. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar todo mundo aqui de cima por 3. Então vai ficar como? Então 3 de óxido de cálcio mais 3 de água, isso forma 3 de hidróxido de cálcio. E aí, veja, o que vai acontecer? Esse hidróxido de cálcio vai reagir com um sulfato de alumínio aqui. Eu já vou pôr tudo numa linha só, direto, tá? Então, aí vai ficar, então, 1 de sulfato de alumínio. Então, Al2O3. Desculpa, L2SO3, né? Deixa eu ver aqui, eu já me perdi. L2SO4,3, desculpa. Errei aqui, o sulfato é sempre SO4, né? Não pode esquecer isso. Isso tem a ver com nomenclatura de ácidos. Às vezes eu falo sem querer aqui e acabo... errando no nome. Então vai dar 2AlOH3, mais fácil falar assim, né? AlOH3, que é o tal do hidróxido de alumínio, mais, por fim, o que a gente quer, 3 sulfato de cálcio. 3 sulfato de cálcio. Beleza, o que ele quer mesmo? É tanto número aqui, ó, tanta fórmula química que a gente até esquece. Só para lembrar, ele fala 28 gramas de óxido de cálcio originará quanto de sulfato de cálcio? Então, beleza, ó. Ele quer, vamos fazer a proporção estequiométrica, ó, 3 para 3. Então, 3 mols desse corresponde a quantos mols desse? 3 também. Beleza, mas quanto que é o número de mols? Quanto que é a massa molar de cada um deles? Agora, qual que eu passo? Eu vou transformar isso em massa.
Por que eu quero transformar em massa? Porque ele me deu aqui, ó, 28 gramas de cálcio. Isso também é massa. Então, por isso que eu vou transformar em massa. Se não, tem casos em que ele fala para cada meio mol de óxido de cálcio. Se ele falasse isso, eu ia deixar em mol. Então eu nem ia transformar em massa, beleza? Então você tem que ver o que ele pede. Se ele pede massa, você transforma mol em massa, tá? Tem casos em que a gente vai ver mais para frente, se aparece assim, ele bota em volume. Ele pergunta volume. Você tem que transformar números de mols em volume, tá? A gente não vai ver isso nessa aula, mas só para você saber que o que você tem que transformar tem a ver com o que ele pede. O óxido de cálcio, ó, CaO, a gente soma, é só somar então cada um dos elementos. Então 40 mais 16, 56. Mas veja, 56 é para 1 mol. A gente tem 3, então coloca assim, ó, 3 vezes 56 gramas, tá? Isso tá para quanto de sulfato de cálcio? Aí tem que fazer a conta. SaSO4. Ca, né? CaSO4. Então a gente tem 40 gramas de 40 de cálcio, é um só cálcio. S é um só, 32, e são 4 oxigênios. Então vai ficar 4 vezes o 16, ó, tá? Então aqui vai ficar 4 vezes 16, 64, mais 32, mais 40. 64 mais 32 dá 96, com 40, 136. Então vai ficar aqui, eu colocaria o quê? 136 aqui? Não. De novo, 136 é para um único mol. Como nós temos 3, então 3 vezes 136 gramas. Beleza? Essa é a proporção em massa. Beleza? Deixa eu só apagar aqui. E aí, o que vai acontecer então? Ele pede para 28 gramas. Então, isso aqui, a gente ainda está na proporção o quê? Estequiométrica, tá? Ó, isso que está em branco, a gente ainda está o quê? Falando em proporção estequiométrica, mas em termos de massa e não mais de mols. Você sempre começa com mols e transforma naquilo que é pedido. Agora a gente vai utilizar de fato o que ele pede, né? 28 gramas. Então, 28 gramas. Opa, deixa eu tirar esse formato retangular aqui. 28 gramas. Dá quanto de sulfato de cálcio? Então, aqui vai direto para X. É esse X que ele quer. Você pode falar, ah, tá, beleza, então a gente vai fazer regra de 3. A gente faz regra de 3 com esse daqui, ó. Esses dois aqui, tá? Beleza, mas qual que é a questão aí? Qual que é o problema? Você pode me perguntar. Ah, tem que fazer a conta, né? Tem que fazer aqui, ó, o 3 vezes 56 e o 3 vezes 136 antes de seguir. Aí que vai seguir de novo, mais uma dica aí, que nem é uma dica parecida com as outras que eu dei, que é sobre o quê? A gente fazer a conta, tá? É a conta a gente sair fazendo conta antes. Não precisa por enquanto. Veja só como é que vai ficar. Olha só. Então eu vou por aqui, ó, multiplicando em cruz, 3 vezes 56 vezes o x, beleza, de um lado, e 28 vezes o que está do outro ali, 3 vezes 136, tá? Então, com isso, ó, a gente tem o quê? Olha o tamanho do número. Imagina se você fizer a conta agora aqui, ó. Isso aqui, o número grande que vai dar. Isso aqui, o número grande que vai dar. Um dividido por outro. Vai dar... Nossa, vai ficar um caos. Vai ficar muito trabalhoso. Então, faz o quê? Segue ainda não fazendo. A gente vai isolar o x, passa dividindo. Então, x é igual a 28 vezes 3 vezes 136 sobre 3 vezes 56, tá? E aí, com isso, a gente tem que... eu posso simplificar. Agora sim que você vai observar a diferença que dá. Ó. Corta 3 com 3. O 28 e o 56 também dá para cortar. Ó, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2. Olha o que sobra. Olha no numerador, dá 1 e 136. 1 vezes 136 dá 136. E embaixo só 2. Olha como facilita. Beleza, você pode até agora não saber como é que faz isso aqui de cabeça e tal, tem que fazer a conta. Não tem problema. Frente ao que você evitou de conta para fazer, isso aqui não é nada de tempo que você vai gastar. Então assim, você já economizou um baita tempo. E aqui por fim vai dar o quê? 68 gramas. Olha só como ficou fácil o exercício. Fácil assim, ó. Veja que não... Isso aqui, ó, tá tudo num quadro. Tudo que a gente tem de conta, ó, ficou num quadro só. Perceba que simples, né? Bem tranquilo. Eu acredito que deu para entender. Vamos só ver se tem alternativa, né? Às vezes eu tô aqui achando, aqui mostrando para vocês como ficou fácil e tá errado. Não, aí ó, ficou item B, beleza? Deu item B.
Então, tranquilo, né? A questão deu para pegar. Veja que, enfim, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Claro que os exercícios vão dificultando com o tempo, mas é importante, né, que você vai fazendo exercícios mais difíceis, porque nem sempre o vestibular pergunta exercícios simples assim. Mas ao menos já é um primeiro chute aí, né, uma primeira jogada aí para vocês, para ver que não é também nenhuma matéria absurda, tá bom? Então foi isso aí, a aula de hoje era sobre isso. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí seu comentário aí embaixo, beleza? Até a próxima aula aí.